Hoje nós gostaríamos de olhar um pouquinho sobre as mulheres da cruz. Esta criança está destinada a causar a queda e a ascensão de muitos em Israel e a ser um sinal contra o que se falará, de modo que os pensamentos de muitos corações sejam revelados e uma espada perfurará sua própria alma. Lucas, capítulo 2, versos 34 e 35. Existem diferentes tipos de dor. Existe a dor física, que vem de uma queda horrível ou de um osso quebrado. São dores causadas por acidentes, por picadas, são dores físicas. Depois há os tipos de dor que podem ser piores do que a dor física. É a dor da rejeição, é a dor da traição, é a dor do abandono. Essas dores psíquicas, elas doem muito. É o tipo de dor que vem de um marido que diz: tenho sido infiel a você e não quero mais viver com você. Ou de uma esposa que diz: quero o divórcio. Ou de um filho que diz: não quero viver como um cristão neste mundo, eu não quero viver com vocês. É o tipo de dor que surge quando você é traído por um amigo que você deu a alma por ele. Isto gera um estado terrível de dor íntima. É o tipo de dor da qual nunca nós recuperamos totalmente. O dia da crucificação de Jesus foi tudo sobre dor. Dor física, dor emocional, dor espiritual, para Jesus e para aqueles que o amavam. Se eu fosse um dos seguidores de Jesus no dia em que ele foi crucificado, me pergunto onde eu estaria. Nesse ponto, a maioria de seus discípulos estava escondida. Eles fugiram. Um traiu, o outro o negou, outros saíram, apenas um ficou com ele, que foi João. Um grupo de mulheres, porém, teve a ousadia de estar ali até o final. Entre elas estava sua mãe, Maria, Salomé, que era a mãe de Tiago e João, Maria Madalena, aquela que Jesus havia tirado dela 7 demônios. Elas estavam presentes por devoção e não por dever, porque elas o amavam. Elas simplesmente queriam estar com Jesus, ficar com Jesus, mesmo numa situação tão trágica. João escreveu:
Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, a esposa de Cleopas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e o discípulo que ele amava por perto, ele disse à sua mãe: querida mulher, aqui está o seu filho. Isso está escrito em João capítulo 19, versos 25 e 26. Não acho que seja uma coincidência que essas 3 mulheres estivessem lá. Eu creio que Deus tinha algo preservado para cada um delas enquanto assistiam à morte do Senhor Jesus ali na cruz. Para Maria Madalena, a cruz era um lugar de redenção. Ela estava sob o poder dos demônios quando Jesus veio e a libertou. Jesus era o seu libertador. Sua vida foi radicalmente transformada naquele dia e ela nunca mais foi a mesma pessoa. Maria Madalena foi perdoada de muitas coisas, foi liberta de toda a opressão, de todo o peso do pecado, de todo o trauma, de todo o histórico de sua vida. Ela foi completamente transformada. Ela queria estar perto do seu Senhor, mesmo na morte. Ela seria a primeira em seu túmulo no domingo da Páscoa também. Ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Lá no Calvário, Maria se regozijaria na redenção que Jesus lhe dera. Ela estava realmente chorando e triste pela morte, mas ela estava profundamente emocionada e alegre pela redenção da sua vida. O seu passado já não era mais um problema. Para Salomé, esposa de Zebedeu e mãe de Tiago e João, a cruz era um lugar de repreensão. Lembramos do pedido impetuoso que ela fez ao Senhor em nome dos seus 2 filhos, querendo que cada um deles se sentasse uma à direita e outra à esquerda, quando Jesus estabelecesse o seu reino aqui na terra. Era um pedido muito egoísta, um pedido de querer ter primazias dentro de um reino em que a primazia é lavar os pés. Ser o primeiro não é estar no trono, mas é estar como servo de 3ª categoria. Podemos entender a devoção, o amor e a ambição de uma mãe pelos seus filhos, mas isso era extremo. Jesus repreendeu com uma pergunta a Tiago e João: vocês podem beber o copo, o cálice que bebo? Ou ser batizado com o batismo com o qual eu serei batizado? Isto está registrado em Marcos 10:30. Ambos responderam: podemos sim, podemos, no versículo 39. Mas eles e sua mãe não perceberam que o cálice de que Jesus estava falando era a cruz. Que o batismo era o batismo da sua morte. Salomé deve ter se lembrado daquela conversa enquanto estava tristemente
olhando o corpo espancado de Jesus, ensanguentado e traumatizado, pendurado ali. Eu queria que meus filhos tivessem lugares de honra à sua direita e à sua esquerda, mas o que vejo são homens crucificados. Graças a Deus, Ele não responde a todas as nossas orações afirmativamente. Pelo menos é isto que a gente observa. Então, como Tiago diz na sua epístola, capítulo 4, verso 2, quando você pede, você não recebe, porque você pede com motivos errados, para que você gaste o que você receba em seus próprios prazeres. Salomé deve ter ficado com vergonha e constrangimento, assim como todos nós eventualmente ficamos orando de forma egoísta. Para Maria, a mãe de Jesus, a cruz foi um lugar de recompensa. Imagine a angústia que ela deve ter sentido neste momento. Jesus era o seu filho, o bebê que ela segurava, que ela segurou nos braços. Ela conhecia sua perfeição absoluta melhor do que ninguém. No entanto, ela estava lá observando esta multidão perversa de zombadores lançar insultos ao seu querido filho. Seu corpo estava pendurado em uma cruz romana e tudo o que ela podia fazer era assistir. Nenhuma mãe amorosa quer ver mais que o seu filho, mas aqui estava Jesus morrendo no auge da sua vida. A testa antes minúscula de um bebê que ela beijava agora estava coroada com espinhos. As mãos e os pés pequeninos que ela segurava, agora perfurados e pregados na cruz. Aqueles lábios que ela cuidou, agora estavam ressecados e ensanguentados. Seus discípulos podem tê-lo abandonado, mas ela esteve ao seu lado até o fim. E ela ficou lá. Ela não cederia à histeria, fugindo do horror. Ela não desmaiaria, nem cairia no chão. Ela sofreria forte por Jesus e permaneceria lá até o fim. Ela era próprio modelo de coragem. Maria enfrentou dificuldades desde o início, quando Deus a tocou e Jesus foi concebido em seu ventre. A sua reputação foi questionada. Imagina uma jovem que estava desposada naquela época era como noiva, e já separada para o seu marido José, quando ela se vê grávida. Nenhuma mente humana pode entender isto, que seria obra do Espírito Santo. Certamente ela sofreu bullying ou acusações. Então é esta. Os fariseus, a certa altura, disseram a Jesus: não somos filhos ilegítimos,
não somos bastardos. Você sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam xingando Jesus. Eles estavam dizendo, o único Pai que temos é o próprio Deus. Nós temos um Deus que é nosso Pai. Isso eles dizem no capítulo 4, verso 41 de João. A implicação escandalosa era que Maria concebeu Jesus fora do casamento. Ela foi desprezada, mas ela estava lá. Ela fez a longa e difícil jornada até Belém, quando estava grávida, e deu à luz a Jesus em um celeiro, em um estábulo, em um lugar humilhante. Mas ela não abandonou o seu filho, ela ficou até o fim. Nós gostamos muito de romantizar a história do Natal, mas o fato é que foi uma jornada longa e difícil, e um lugar terrível, anti-higiênico, para dar à luz a alguém. Depois que Jesus nasceu, Maria e José tiveram que fugir para o Egito, porque Herodes queria matar o bebê, o Messias, a criança que estava ali nos seus braços. Muitas crianças pequenas foram mortas em Belém, enquanto o tirano e paranoico Herodes procurava pelo Messias, pela criança recém-nascida. Enquanto ela estava ao pé da cruz, algo profundo estava acontecendo com Maria. Talvez quando ela olhou para Jesus, tudo entrou em foco. Então essa criança nasceu com um objetivo precípuo: redimir o mundo do seu pecado. Talvez pela primeira vez ela percebeu que Jesus não era seu filho, mas ela era dele. Ela tinha sido criada por ele e foi usada por ele para trazê-lo ao mundo, a fim de que ele assumisse o pecado da humanidade e realizasse a redenção de um povo caído. Maria teve uma reflexão provavelmente muito profunda. Muito profunda. Nós tentamos muitas vezes dar alguns outros conotações ao sacrifício do Senhor, mas aquele sacrifício foi pré-ordenado antes da fundação do mundo. Nos diz o apóstolo Pedro na sua carta que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, com o objetivo de libertar uma humanidade caída. Aquelas 3 mulheres que estavam ali, ao pé da cruz, elas representam a humanidade. Aquela que estava cheia de espíritos malignos, aquela que estava cheia de ambições e aquela que estava cheia do propósito de Deus para realizar a missão de Deus. O Senhor veio buscar homens e mulheres, muitos que Ele vai salvar. São pessoas que hoje estão sob o domínio do pecado e sob o domínio dos espíritos malignos. Outros estão sob o domínio cruel das ambições de primazia e de negócios. E outros já estão com o coração propenso a ouvir a voz do Senhor,
a crer no Senhor e a obedecer ao Senhor e a ver a obra do Senhor nas suas vidas. Essas mulheres, elas tipificam o propósito e a grandeza do amor de Deus em favor da humanidade. Que Deus nos dê, a você e a mim, a condição de crer no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. A olhar para aquela cruz como sendo o julgamento final da nossa história. Fomos crucificados com Cristo e não vivemos mais. E a partir daquele túmulo vazio, ganharmos a dimensão de uma nova vida, a vida que Cristo vem oferecer a cada um de nós. Eu espero encontrar você no próximo programa, se o Senhor permitir, de coração para coração. Um grande abraço.